aí, galera do canal do Papo de Onça, estamos aqui com mais uma edição do Café com as Onças. Esse quadro que traz assuntos relacionados ao empreendedorismo para te ajudar no teu crescimento pessoal e profissional. E hoje temos uma doutora onça aqui. Quem é, amiga? Já tivemos a onça sensitiva, agora a doutora onça. Doutora onça advogada. Advogada. Gente, com muito orgulho que estou recebendo aqui a minha sócia, a maior referência que existe no estado do Pará em Lei Geral de Proteção de Dados. E não poderíamos deixar de iniciar falando. Quero que você se apresente, porque, gente, é tanta qualificação que só ela falando. A gente não gravou. Fale lá, Cris. Bem-vinda primeiro, obrigada, né, doutora Onça? Seja bem-vinda. Estou lisonjeada por estar aqui ao lado da minha sócia, da Toia, querida também, nossa amiga. Antes de eu falar da minha qualificação, acho que é até interessante, né, já a gente contar aqui um pouquinho, porque eu sou nascida e criada no direito empresarial, né? Sim. Nós somos frutos do direito empresarial, mas o direito empresarial trouxe até aqui, né, essa compreensão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a importância deles para a empresa. Isso. Né? Porque assim, o nosso foco, o meu foco é a empresa. Então, a partir daí, eu comecei com essa formação. Né? Então, o direito empresarial foi um primeiro nicho que me aproximou das empresas ali, do que a gente precisava entender internamente da empresa. E aí, quando a gente começou a enxergar, mais ou menos no início ali da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, eu comecei a ver que aquilo ali realmente seria muito importante e pensei primeiramente na empresa, né? Porque saberia que aquela legislação iria afetar realmente qualquer empresa que faz tratamento de dados pessoais, né? Isso. Então, a partir daí eu comecei a estudar, né? Estudei um pouco da lei da GDPR, que é uma legislação europeia, e aí quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigência, eu comecei a me dedicar exclusivamente à área e fui atrás de certificações, mas comecei fazendo uns cursos genéricos, né, que a gente chama, que são os cursos gerais, que falam um pouco de Lei Geral de Proteção de Dados, e aí fui logo para o Compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, né, na LEC, que foi o que realmente me abriu portas para entender a importância da governança corporativa introduzida na Lei Geral de Proteção de Dados, e a partir daí eu comecei já a entrar em outros cursos, e iniciei cursos para conseguir as certificações, né? Então, as certificações, elas são muito importantes, elas não são exigidas para todo profissional de privacidade e proteção de dados, porque ainda não está regulamentado, mas fui na certificação internacional do CDPO, que é o CIPM, e CDPO, que é trazido por uma instituição americana de profissionais de privacidade e proteção de dados, o IAPP. Fiz cursos avançados de privacidade e proteção de dados também, que é para dar esse reforço já na parte regulatória. Também acabei caminhando um pouco além do direito, né, em busca, porque como eu sou encarregada pelo tratamento de dados pessoais, DPO. O famoso DPO, é uma atividade que é multidisciplinar. E um dos nichos multidisciplinares que nós temos é o nicho da segurança da informação e da tecnologia da informação. E aí acabou que eu fui para o lado do TI, não teve jeito, né? Então eu agreguei a segurança da informação e entrei numa nova formação. Então, assim, eu fui empreender realmente numa nova área da advocacia, porque vislumbrei que essa oportunidade era muito importante para dar apoio e suporte às empresas, né, principalmente aos nossos clientes. E aí a segurança da informação, ela foi muito importante porque ela me trouxe uma outra visão, que é a visão técnica da área de TI, que é muito importante, né, para trazer. Eu acho que é importante destacar, Cris, que a gente está no mercado aí há 14 anos e a gente atua com muitas empresas familiares. Isso. E essas empresas, elas começaram, como a maioria das empresas paraenses, principalmente, acho que de muitos lugares, mas paraenses também, que vem sem muita qualificação. Então as pessoas foram empreendendo como conseguiam. Na marra. Na marra. E aí esse cenário que a Cristiane está atuando hoje, ela ajuda a se colocar no mercado efetivamente como profissionais, né? Como ver a sua empresa de uma forma ampla, organizando processos, fazendo mapeamentos para realmente ser uma empresa grande e organizada. Que eu acho que é o grande X do processo mesmo, né, Cris? Exatamente, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela é só o começo
da governança de uma maneira geral, porque a empresa ela começa a enxergar ali que ela precisa entrar em governança, que ela precisa estar em conformidade com outras normas da empresa, né? Então, ela é basicamente um processo de gestão da empresa, né? Então, você vai realmente mapear ali a empresa, e para você mapear a empresa, você tem que mapear todos os processos de negócio da empresa, entender qual é a área, quais são as operações que a área faz. Então, o que a gente costuma fazer? Sentar de área em área e fazer uma entrevista. Então, eu chego aqui e falo, Toia, me diz o que tu é do RH, né? Então, me diz aí, o que tu fazes lá no teu RH? Tu vai começar a descrever, eu coleto os dados do colaborador para fazer um contrato, e aí a partir desse momento eu compartilho com a área do DP, né? E os dados pessoais, a pessoa ela vai conversando naturalmente e a gente vai compreendendo as operações dentro de cada área. Então, às vezes, já nessa conversa, né, que ela já é importante ali, a empresa ela já começa a até entender os fluxos, né, ali que ocorrem dentro de cada uma das suas áreas. Ela começa a entender, né, olha, começa aqui, vai para cá, vem para lá. Então, assim, acaba que a LGPD, né, você entender, mapear onde tem dados pessoais circulando dentro da empresa, ela acaba compreendendo ali dentro de cada área como é que está funcionando aquela área. E aí ela começa até a identificar outros gaps, né? Gaps de outras legislações que são envolvidas ali, não só da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começa até a entender que tem um processo administrativo, né? Administrativamente ali que está incorreto, que está trazendo um risco que pode ser modificado. Então, durante todo esse processo de conhecimento da empresa, né, quando a gente está ali conversando, olha, aqui no DP a gente faz dessa forma, aqui no marketing a gente faz dessa forma, me descreve o teu dia a dia aqui. A gente começa a pensar, não, mas olha, será que não seria melhor fazer dessa forma? Será que não seria melhor mudar aqui, de repente? E a gente já vai, além de identificar os gaps ali, né, os riscos que tem na empresa, principalmente em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já vai consertando ali mesmo, né? Vai fazendo a engrenagem funcionar já desde ali. Então, a ideia é que a empresa entre em regularidade e aí ela começa a enxergar de fora, né? Então, muitas empresas, que essa realidade familiar que a Jaiane está falando, é porque as empresas elas vão crescendo um pouco desordenadas, né? E falta um pouco de conhecer os seus processos, desenhar os seus processos, né? Então, a empresa às vezes não desenha o seu processo, ela não modela o seu processo, né? Existe a modelagem de processos, que é a empresa desenhar ali o que ela tem. Olha, aqui no meu RH eu tenho esse organograma, eu tenho esse processo, e existe uma linguagem, né? Que desenha visual. Então, quando a empresa ela vai entrando nesse processo LGPD, ela começa a entrar com essas ferramentas de gestão, né? Ela começa a entender, nossa, isso aqui só tem a agregar a minha empresa. Caramba, olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, olha, tá desorganizado isso aqui, nossa, que ferramenta de gestão, né? Ela começa a ver a necessidade, às vezes, de um sistema para agregar ali um valor na sua gestão, né? Ela tem facilitar os processos. Exatamente, então ela vê, poxa, eu acho que talvez o meu RP não esteja integrando direito com outro API que a gente pode facilitar. Então, esse processo, né, que ele é acompanhado pelo encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né, ele acompanha o processo de adequação, é importante, nesse contato ali, ele consegue se integrar com a empresa. Porque o profissional de privacidade e proteção de dados ele tem que estar totalmente integrado com a operação da empresa. Ele está ali para ajudar, ele é um auxiliar da empresa, ele é mais um para o time. Né? E ele tem que ter essa relação muito próxima dos seus colaboradores, né, de que estão ali bem próximos, porque são eles que são as fontes de informação e são eles que vão te dizer assim, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, realmente aqui está entrando um currículo físico que a gente usa como vira ele e usa ele como rascunho, né, e que é isso que a gente escuta muito, né, então a empresa ela não tem um processo organizado. Aí o que a gente fala? Então vamos organizar esse processo. Não existe mais currículo físico, vamos adotar um e-mail único para receber no RH e no DP aquele currículo que está lá cheio de dados pessoais, né, informações de dados sensíveis de um futuro colaborador, e você usar ele ali dessa maneira. Você já desenha o processo de captação, né, de novos talentos ali naquela área do DP. Então, esse mapeamento, para mim, é o mais importante na empresa. Porque é ali que tudo se identifica, né? É ali que você, e assim, o empresário, ele começa a entender a importância dessa organização na empresa. O quanto você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Índices, métricas,
processos, isso é indispensável para qualquer empresa, ela entender, ela se afastar um pouco assim, né, o empresário se afastar e olhar assim, isso aqui é a minha empresa. Então, quando a gente está falando de dados pessoais, ela é só o pontapé ali para o empresário entender que ele precisa realmente reforçar a sua gestão. E eu acho importante essa tua colocação, Cris, que existem muitos mitos e muitas formas de como está se chegando a informação do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e como implementar isso. Pelo que a gente vê um pouco, as pessoas acham que incluir numa cláusula no contrato ou nos contratos existentes acaba suprindo essa necessidade. Quando, na verdade, não é isso que vai suprir. Exato. Isso é um dos pontos que tem. Então, eu acho importante tu destacar pra gente os grandes mitos que existem acerca da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa questão da política é uma constante que a gente escuta, né? Tenho política de segurança da informação, tenho antivírus e peguei uma política de uma empresa de privacidade, tenho aviso de privacidade no meu site, um modelo e pronto. Estou adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, essa maquiagem, que a gente costuma dizer que é uma maquiagem, né? A pessoa ela não está realmente preocupada em entender a importância do processo para a empresa. Ela está preocupada em fazer uma maquiagem, só que tudo tem um preço. Porque existe a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a ANPD, e ela já iniciou seu processo de fiscalização. Então, as fiscalizações dela, elas não vão ser fiscalizações por alto. Ela vai realmente adentrar, ela vai pedir indícios dessa adequação, que a gente chama que é o accountability, a prestação de contas da empresa. A empresa prestar contas e dizer assim, olha, eu tenho uma política de privacidade, mas ela decorre de toda uma avaliação que foi feita dentro das minhas áreas, dos processos de negócio que ocorreram ali dentro, e está sendo publicizado o que eu faço com os dados pessoais dos meus clientes, dos meus colaboradores, dos terceiros. Então, eu preciso publicizar, a lei exige que você publicize e seja transparente em relação aos dados pessoais que são tratados na sua empresa, ou seja, você tem que ter a realidade da sua empresa na sua política de privacidade. Então, se eu sou um cliente e eu chego assim, Toy, eu quero ver lá na tua empresa se eu tenho dados pessoais, se você faz tratamento de dados pessoais, nome, meu CPF, eu tenho um cadastro lá, eu quero saber, você tem? A Toy tem que dizer, tenho. Tá aqui, tenho que te mostrar. Toya, que você faz? Quais são os tratamentos de dados pessoais? Você compartilha com alguém esses dados com alguma outra empresa, né? Uma outra empresa de marketing, uma empresa de contabilidade. Então, isso daí... Como funciona isso com os funcionários? Eles têm acesso total? Exatamente. Então, isso tem que ser transparente. Bora trazer para o dia a dia, né? Para quem não é advogado entender. Isso. Eu tenho, por exemplo, uma loja. Tá. Aí a pessoa vai me dar os dados dela, né? O CPF para fazer um cadastro na loja. A partir daí, quais são os cuidados que um estabelecimento precisa ter com esses dados? Se ela já autorizou a empresa a ter aqueles dados? Perfeito. Quando uma empresa, né, coleta dados pessoais com uma finalidade, qual a finalidade? Ela precisa comprar, para ela comprar, ela está estabelecendo ali um contrato de compra e venda, mas ela pode fazer um cadastro, né? Então ela está estabelecendo um vínculo e com finalidade. Qual a finalidade? Compra e venda. Ela precisa dar os dados do cartão de crédito dela, são informações pessoais que se você não tiver acesso, se a loja não tiver acesso, ela não consegue fazer o negócio, né? Então, se houver uma finalidade para aquele tratamento e existem umas bases legais, ou seja, se tiver na norma fundamentando ali que você pode fazer com base, nesse caso a base legal é a base contratual, né? Então, tá tudo ok. Você pode fazer o tratamento de dados pessoais, não tem problema, não precisa pedir o consentimento, porque hoje em dia todo mundo acha que tem que ficar pedindo consentimento toda hora. Precisa ter um consentimento assinado. Você já me forneceu. E aí, a partir dali, por exemplo, eu tenho o cadastro de uma cliente numa loja. E aí eu posso mandar mensagem para ela, se é autorizado, porque ela vai dar o telefone, mas eu acho que a gente teria que esclarecer. Você vai fazer um cadastro para receber novidades, pra gente entrar em contato, isso tem que ter sido avisado para a pessoa que compartilhou os dados? Perfeitamente, porque quando tu coletaste aquele dado, foi para finalidade de fazer um cadastro, para finalidade de fazer a venda, mas não foi para finalidade de começar a fazer e-mail marketing com aquela pessoa, mandar mensagem, ficar...
Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está justamente nisso. É o seu direito de você estar ali na sua privacidade e não começa a chegar a mensagem de uma empresa que você nunca viu, você nunca teve nenhuma relação, né? Então, essa necessidade do consentimento para o e-mail marketing, ela é importante. Mas para ser, assim, tácito, verbal, tipo, se ela deu o WhatsApp, em tese ela está concordando, embora a gente informe para que seria, né, para mandar novidade, para manter uma relação. Exatamente. Isso é aceitável já, o fato da gente ter informado verbalmente. Eu sou da política de que tudo tem que ser expressamente, porque você precisa prestar contas, você precisa ter provas, né, de que o titular, ele está ali concedendo de maneira voluntária, e realmente ele está ali concordando e você tem como provar, né? Então, se ele der uma assinatura ou se ele fazer um xizinho lá aceito no momento do cadastro, é o ideal. Mas existe em relação ao e-mail marketing que se chama soft opt-in. Então, você teve uma relação já com aquela empresa, você deu o WhatsApp, exatamente isso que você está falando, né? Já deu um WhatsApp, já teve preternamente aquela relação com o seu cliente. E se eventualmente você está mandando e-mail marketing, tem uma legitimação aí por ele já ter uma relação pretérita, mas é sempre importante colocar lá no final, né? Eu acho que vocês já viram. Se você não deseja mais receber mensagens a respeito disso, por favor, informe que não quer. Você tem que oportunizar ele não querer mais receber nenhum contato a respeito de e-mail marketing, né? Que a gente chama de opt-out. Então, eu não quero mais. E aí eu acho que vem um grande X da questão. E a partir daí, isso está no teu sistema. E aí tu repassar isso para as vendedoras, por exemplo. Aí a gente já vai entrar num outro âmbito, né? Na questão das vendedoras, né? Que é um problema muito grave. Não é um problema muito grave, mas é recorrente. Porque assim, o vendedor ele quer vender, né? Ele pega o cadastro da loja e ele já começa a querer ligar, entrar em contato, já começa a exorbitar algumas finalidades do dado que você recebeu ali, né? Então, a gente entra numa área muito importante, que é essa área do treinamento do colaborador, né? Porque o que é mais importante, o colaborador, ele tá ali na ponta, ele é tua cara ali, né? Então, aí você chegar com o colaborador e dizer assim, olha, é o seguinte, essa legislação, ela é muito importante, a gente lida com dados pessoais aqui na nossa loja, e a gente precisa que vocês tenham cuidado, cautela, com todos os dados de cadastro que tem aqui, né? Às vezes são medidas muito simples, até, por exemplo, de segurança da informação. Quando a gente pensa em segurança da informação, a gente pensa em coisas muito, né, tecnológicas, e às vezes nem chega a esse ponto. Às vezes, sabe, uma coisa que eu costumo falar em treinamento, quando você sai da sua estação de trabalho, né, aí deixa a tela do computador ligada lá com aquela lista cheia de CPF, RG, qualquer um que passa ali pode tirar uma foto, né, pode compartilhar, pode mexer, pode alterar um dado. Sai da estação de trabalho, desliga a tela e sai. Pronto, você já tem pelo menos ali foi uma medida mínima, mas que mitigou um risco gigantesco de segurança da informação. E assim, eu acho que o óbvio precisa ser dito, né, que a gente não pode compartilhar com outras lojas os cadastros dos nossos clientes, ainda que seja de minha propriedade, né? Por exemplo, a minha loja é de sapato. Eu não posso pegar os dados dos meus clientes e transferir para o meu podcast. Por exemplo, caso a gente fizesse um e-mail marketing, né? Sim. Não pode. É óbvio, mas eu acho que a gente exatamente. pode deixar bem claro o que acontece? O compartilhamento, porque assim, a gente sempre tem que ter essa ideia, né? Foi interessante até na tua fala, porque é um pensamento, não está errado, mas é um pensamento que é recorrente. O dado que entrou na minha loja é meu, né? Aí, na verdade, isso é uma máxima que a gente tem que retirar, que o dado que está na minha loja é do cliente, que a gente chama que é do titular de dados. Ele deu para aquela loja, né? Então, assim, o dado é meu. Olha, eu tô te dando meu nome, meu RG, meu CPF, mas isso é tudo meu. Você pode usar com a finalidade de... E a gente combinou, né? O que foi feito aqui. Pronto. Então, assim, eu tenho uma amiga que tem uma loja de roupa. Ai, vou te dar os contatinhos de umas clientes muito boas. Não pode. Não pode. Porque vai acontecer o que aconteceu, que acontece com todo mundo, né? Aconteceu comigo recentemente. Um banco veio tinha os dados do meu marido, os meus dados, sendo que a empresa era dele, e começou a perguntar, você é esposa, né? Começou a dar todas as nossas informações. Eu falei assim, peraí, quem é você, né? Da onde você veio, né? Como é que alguém, ou os dados foram vazados indevidamente, ou alguém compartilhou. Alguém que eu tive talvez uma
uma relação lá atrás, Totalmente diferente. compartilhou com essa loja, que compartilhou com outra, que foi até que chegou O que acontece muito no meio, assim, também. As vendedoras estão numa loja, elas têm a carteira de clientes delas. Pode ser que elas tenham conseguido sozinhas, pode ser que elas tenham conseguido por meio do cadastro da loja. E aí ela muda de loja e ela tem no telefone dela os contatos, né, que pode ser que ela tenha uma relação com a pessoa, então a pessoa até consentiu com aquela relação, pode ser que não, que ela tenha trazido daquela outra loja e já migra, então Isso é muito difícil rastrear, mas os mecanismos estão aí, né? Se você não tiver adequado, é difícil rastrear. Entendeu? As empresas que existe todo um processo adequado, na hora que acontece, por exemplo, ela está usando ali e tem um controle. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é 2 momentos. Tem um sistema que controla todas as informações da empresa, né, que é necessário para monitorar isso, né, e a parte da adequação, tá? E aí, esse sistema, ele controla. A gente já teve situações da pessoa, tipo, querer sair da empresa ou achar que ia ser demitida e passar todas as informações, todos os contatos para o celular pessoal. E na hora o sistema identificou, a gente conseguiu deletar antes que ela chegasse para pegar o celular pessoal dela. E através disso, como ela recebeu treinamento e ela tinha todas as informações para que ela não fizesse isso, a gente pôde, inclusive, demitir ela por justa causa. E é uma proteção para a própria empresa. Para a empresa, né? E para os clientes. É uma segurança para o cliente que o número dele não vai estar passando. Porque a partir do momento que tu tem o CPF, o nome de uma pessoa e mais alguns dados, tu pode abrir várias contas, cartão de crédito. Hoje está muito facilitado pela internet. A gente tem acesso a isso. E então a Lei Geral de Proteção de Dados veio exatamente para nos assegurar disso, tanto que ele é voltado para a pessoa física. Exatamente. Né? E a lei fala em dados sensíveis, né? Só para esclarecer para quem está nos ouvindo, o que seriam os dados sensíveis? Até para voltar um pouco rapidinho aqui no que a Jai falou, do teu exemplo, já vou chegar nessa resposta, né? Então, por exemplo, para a gente entender na prática como isso funcionaria. Isso é um gap que você identificou, por exemplo. Só para vocês entenderem como é que seria. Eu estaria conversando com o Titoia, como é que acontece com as suas vendedoras? Elas pegam um cadastro, elas usam o celular pessoal, aí eu já ia atacar, celular pessoal, né? Aí eu já falo, Toia, o que você acha de não instituir para os vendedores um celular corporativo? Porque o celular corporativo, você institui uma política e lá você vai dizer que eles não têm perspectiva de ter privacidade. Então, você pode auditar aquele telefone, né? E você pode instalar também uma ferramenta que se chama MDM, que é um controle ali, né? O que está acontecendo naquele celular. Então, outra coisa, existem já no mercado ferramentas de gestão de WhatsApp web, né? WhatsApp corporativo, né? Eu até esqueci agora, o WhatsApp Business. Né? Então, você consegue fazer a gestão e saber o quem está compartilhando. Então, assim, tem bases, fundamentos legais que você pode monitorar, né? O dispositivo corporativo. Aí eu te dizer, o que tu acha, Toia? Tem esse risco aqui, isso vai te gerar um custo, mas tem esse risco aqui, o que tu acha? Aí eu vou te colocar para pesar, né? Qual o teu apetite de risco? Não, eu prefiro que as minhas funcionárias eu tenho acesso realmente ao que elas estão compartilhando, porque senão pode configurar um incidente de vazamento de dados pessoais dos meus clientes, né? Outra coisa, você pode controlar se ela está compartilhando com o celular pessoal dela, que foi o caso que a Jai falou, né? Então, esse mini processo aqui que a gente fez aqui, é exatamente isso que acontece de uma forma ampla, né? Então, eu conversando contigo, eu acabei identificando, tu tá conversando e falando disso, eu falei, olha, tem isso, acontece isso, você tem esse risco aqui, qual é a probabilidade? É grande? Qual é o impacto que isso vai gerar na tua loja? Se tiver um vazamento de dados pessoais, se essa tua colaboradora pegar todo o teu cadastro, de repente, e levar para uma outra loja, porque vai ter um prejuízo não só em dados pessoais, em relação à LGPD, mas vai ter um prejuízo comercial também, né? Porque a sua colaboradora vai levar toda a sua lista de clientes embora para o concorrente, às vezes, né? Então, acaba se associando as coisas ali. Então, é por isso que é importante a gente ter essa conversa, tá próximo da área. E assim, como a empresa ela é rotativa, ela é um organismo vivo, essas conversas elas são constantes com o encarregado, né? A gente forma um comitê ali dentro de uma empresa e esse comitê é responsável por trazer essas informações. Olha, aqui na minha área está acontecendo isso, isso e isso. É um novo processo que surgiu, a gente tem obviamente processos que se criam para essa informação chegar e eu digo,
tem um risco aqui, vamos melhorar esse processo, vamos fazer isso. Então, exatamente, é muito dinâmico, né? Então, as pessoas, às vezes, burocratizam muito a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela, na verdade, eu digo que ela é uma proximidade do profissional de privacidade com a empresa. É conhecimento da empresa. Para poder descobrir exatamente. Então é isso, é essa conversa que a gente está tendo aqui. Rapidamente a gente já solucionou alguns problemas aqui, né? Então é basicamente isso, funciona dessa forma. E no final de tudo, quando tudo se conserta, né, você vai dar transparência. Você vai dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, é isso que acontece na minha empresa aqui em relação ao tratamento de dados, política de privacidade, eu protejo os seus dados dessa forma, seus direitos são esses. Se você quiser ser atendido por alguém aqui na empresa, ter um encarregado responsável por isso, né? E você vai fazer os seus pedidos, você vai pedir para alterar os seus dados, você vai pedir para modificar algo, para apagar um dado. É simples, não é um bicho de 7 cabeças como se faz, mas ele é algo muito multidisciplinar e quem está lidando, né, o profissional tem que saber, né, ter inclusive essa comunicação próxima, faz parte de saber se comunicar, ser claro, para que ao final, quando tudo estiver redondo, ele saiba dar progresso, né? Ele saiba fazer uma matriz PDCA eterna ali, né? Na empresa ela não é estanque, então ela vai melhorando, um novo processo, um novo cuidado, um novo gap. Isso facilita todas as áreas, todo o desenvolvimento do teu trabalho, porque a partir do momento que tu tem fluxos, tem processos, tem tudo regularizado, a tua equipe vai girar, ela vai só se encaixar no que já existe, né? Aí vem uma empresa pequena, supor a loja da tua, não preciso disso, porque tenho, sei lá, 7 funcionários, tenho um computador lá dentro, não preciso, mas quando tu vê, olha, numa conversa, já consegue identificar que sim, a partir do momento que tu tens dados sensíveis circulando no teu ambiente, tu precisa disso. O que são os dados sensíveis? Pois é, parece os dados sensíveis. Pois é, os dados pessoais, né, a gente tem, quando a lei fala, ela fala em dados pessoais de pessoa natural, ou seja, todos nós, de natureza identificada ou identificável, né? Então tem primeiro essa, eu costumo dizer, né, que é uma primeira desmistificar, porque às vezes as pessoas escutam Lei Geral de Proteção de Dados, o pessoal começa a pensar, que dados são esses, né? São dados da empresa, são dados do quê? Então a empresa, eles encurtaram o nome, mas ela é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então essa já gera essa primeira confusão aqui, né? Mas da que dado? Então é só pessoa natural, né? Então quais são os grandes exemplos que eu sempre dou? RG, são dados que te identificam, né? Seu RG, o teu CPF, o teu endereço, né? O teu endereço, a tua residência, o teu domicílio, enfim, qualquer coisa que consiga te identificar. A TOIA e rapidamente você identifica. Então, é identificável, rapidamente você identifica. Mas você tem os dados indiretos, que a gente chama, né? Perfilamento, por exemplo, na internet. Quando você acessa ali cookies, né? A gente diz, mas por que tem essa política de cookies aqui no meu site, né? É porque quando você acessa um site, ele se instala na sua máquina ali e ele começa a armazenar o seu perfil comportamental na rede. Olha, a Toia, ela acessa muito loja de sapato, né? A Toia gosta muito de loja de roupa. E ele começa, o dado hoje em dia é o nosso novo ouro. Não é à toa que o que a gente vai falando já vai aparecendo ali na tela. Perfeito. Então, quando você entra ali na política de cookies e você vai desabilitando ali, você diz, eu não quero que você fique me analisando, Google Analytics, não quero nenhuma dessas. Então ele para de te analisar, mas senão ele tá lá te olhando 24 horas e fica lá na tua máquina meses e meses, anos até, né, analisando o teu perfil. Isso é um dado pessoal, porque ele tá te perfilando, ele tá falando, olha, a Toia só gosta desse tipo de coisa, ela é esse perfilamento, o teu ID tá lá, ID de computador é um dado pessoal. Porque se você, de alguma forma, conseguir requisitar, por exemplo, uma autoridade para que identifique onde está aquele IP, você chega no endereço da pessoa, chega onde ela está, o nome, informações sobre ela. Placa de carro é um dado pessoal, né? Porque você, entrando no site do Detran, você consegue chegar a informações daquela pessoa. Então, por mais que não seja um dado direto, que te identifica diretamente, por alguma medida, se você consegue chegar, você identifica aquela pessoa, né? Então, o dado sensível, ele já é um dado que é considerado, se fala muito que é o dado que causa discriminação, pode te gerar algum tipo de discriminação, por isso ele precisa de mais cuidado, né? Então, por exemplo, dados raciais, opção sexual, exato,
questões étnico-raciais, preferências sindicais, preferências em relação à religião, né? Então, tudo isso que de alguma forma pode te gerar algum tipo de preconceito, como, por exemplo, dados de saúde, né? E também biometria, por exemplo, qualquer tipo de biometria é considerado também um dado sensível. Então, aquela identificação facial, a sua identificação biométrica também é considerado um dado sensível. Tem uma discussão se é expresso, se pode ser mais, se é menos, mas a legislação ela diz claramente que são esses dados, né? Então, por exemplo, você tem um funcionário que fez um exame, né? Um exame dizendo que um exame admissional, ou até mesmo algum tipo de exame que ele tenha feito para testar uma ausência, uma falta. E lá tem o CID, ou lá tem alguma coisa informando, por exemplo, que ele tem uma doença sexualmente transmissível, né? Então, esse é considerado um dado sensível que, se eventualmente ele for compartilhado de maneira indevida, ou alguém tiver acesso de que não deveria ter, e outras pessoas tiverem conhecimento, aquilo vai gerar um prejuízo muito grande para aquele colaborador. E aí o que a lei faz? Ela resguarda, ela diz assim, esses dados aqui eles têm que ser mais protegidos que os outros, porque podem gerar inúmeros prejuízos para o titular de dados. E aí a lei traz alguns resguardos, ela diminui a base legal, ela diz, olha, o tratamento de dados ele só pode ser feito em algumas situações, ela não é tão ampla como é os dados gerais de uma maneira geral. Além de tudo, existe um documento que se chama relatório de impacto, que ele é sugerido, né, ser feito. A NPD pode exigir, quando você tem dados sensíveis, que você use desse relatório, que ele é um relatório que vai te dizer quais são as medidas de proteção que você está fazendo, qual é o nível de criticidade daquele tratamento de dados pessoais, quanto isso pode abalar o titular de dados, os direitos do titular de dados, e o que você está fazendo para que não ocorra nada pior para o titular de dados, quais medidas em segurança da informação administrativas estão sendo tomadas. Então, por conta disso, é um dado que é muito mais protegido. Tem que ter muito mais cuidado com esses dados, né? Exatamente. Então, a gente pensa muito em consultórios médicos, no caso da biometria, o banco, mas se você for parar para pensar, qualquer estabelecimento pode ter dados sensíveis. Exatamente. Quando, por exemplo, na minha loja, a pessoa entra, tem o exame admissional, né? O contrato de trabalho tem muitas informações sobre a pessoa. Então, mesmo a loja com poucos funcionários pode ter dados sensíveis, né? Lá armazenados. E além do funcionário, como os e o do cliente, assim, eu acho que uma dica, né, pensando já aqui, é você pedir o mínimo necessário, né? Pronto. Por exemplo, na minha loja, nome, CPF, tamanho do sapato, pronto, né? Caso seja delivery, tudo bem, o endereço, né? Exatamente. Eu acho que o mínimo necessário, não precisa ter um cadastro extenso se você não vai precisar, né? Exatamente. E tem um princípio, inclusive, que é o princípio da necessidade. Tá vendo? já tá por dentro. Porque, ou seja, é coletar o mínimo necessário, né? Então, às vezes, a gente vê sorteio, né? Em algumas empresas, por exemplo, eu já vi, a gente, né, conversa muito, olha, sorteio, minimamente, contato e o nome da pessoa, né? Porque, às vezes, a gente vai em alguns sorteios, aí pede o CPF, RG, nome do cachorro, signo, né? Signo. Pra quê? Né? Pra que pedir tanto dado? Não, você e tá a pessoa até desiste, né? De, por exemplo, tô lá pagando o sapato. E aí a pessoa quer toda a minha vida pra poder finalizar uma compra, né? Nem faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então, e você tá trazendo mais risco pra você. Porque mais responsabilidade, dados você coloca ali, as chances de vazar, as chances de alguém acessar indevidamente vão só aumentando. E qual é a consequência? Tenho uma loja, vazei indevidamente os meus dados. Pois é. O que acontece? Os meus não, os dos clientes. Dos clientes, ou dos funcionários. Perfeito. Bom, no caso, por exemplo, é importante só a gente falar um pouquinho aqui na diferenciação, né? Existem os agentes de tratamento de pequeno porte. No caso, uma loja que existem alguns critérios, que a legislação traz uma normativa da NPD que dá um tratamento diferenciado para quem é agente de tratamento de pequeno porte. Tem que ter uma receita bruta menor, não tem que fazer tratamento de larga escala. Então, tem alguns critérios que são colocados ali que vão te dar algumas flexibilizações da legislação. Então, colocando no caso concreto aqui, no que seria o teu caso, houve fazendo uma consultoria. Houve um vazamento de dados, né? Houve um ataque não houve, de dados. Tá? Só supondo. Supondo, né? Toda vez que falam de ataque de dados nas empresas, eu sempre faço assim, eu não gosto nem de falar nessa palavra, meu Deus do céu, eu nem falo nessa palavra aqui, que para nem acontecer. Aí, o que acontece, né? O que a legislação fala? Sofri um vazamento de dados, que Deus o livre. O que você vai fazer?
você tem a obrigatoriedade de comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados que houve esse vazamento de dados. Isso aí já vai te causar, né, uma rusga ali com eles, né? Não é rusga, eu acho que não é a palavra adequada, mas já vai abrir ali um canal de comunicação para fiscalização, Já né? vamos saber que tu existe. Ali ele já Vão vai abrir uma lupa em cima de já ti bem grande. a bandeirinha Eles vão fazer assim vermelha. com o dedo. Aí eles vão, levantou a bandeirinha vermelha, mas é obrigatório você comunicar. E você tem que comunicar os titulares de dados. Ou seja, você tem que informar os seus clientes Lascou-se. de que houve algum tipo de impossibilidade de acesso ao dado, porque quando a gente pensa em questão de segurança da informação, incidente de segurança da informação, a gente pensa logo em vazamento de dados, mas às vezes uma indisponibilidade do dado, por exemplo, teu sistema deu um problema, as pessoas estão enlouquecidamente tentando entrar lá, aí ela já começa a imaginar um monte de coisa, meu Deus do céu, já hackearam o site, já não sei o que. Então, para evitar essa agonia, a primeira compromisso da loja, enfim, da empresa, é informar o que aconteceu. Então, ela comunica a NPD, o incidente, que não necessariamente seja um vazamento, mas pode ser qualquer tipo de incidente, com o dado, do dado do titular de dados. E depois você vai ali dizer para o seu cliente, ali no seu Instagram, fala assim, houve uma instabilidade, não houve vazamento de dados pessoais, a priori estamos averiguando o que é, se eventualmente houver algum tipo de vazamento de dados, vamos informar. Por que isso é importante? Porque digamos que vaze um dado financeiro do seu cliente. Você tem que comunicá-lo para que ele tome as providências mais urgentes possíveis para que ele não receba qualquer tipo de fraude, né? Para que ele não seja enganado, ou seja, que aquela consequência daquele vazamento ele seja menor. Então você tem que ter uma mínima política de crise para mitigar riscos, né? Então, inclusive no agente de tratamento de pequeno porte, as políticas de segurança da informação e até as políticas de gestão de risco, né, elas são mais simplificadas, mas elas têm que existir. Né? Então, a NPD não falou assim, você que é agente de tratamento de pequeno porte está livre. Ele diz, não, você tem que ter um mínimo plano de segurança da informação, um mínimo plano de resposta em caso de incidente. Né? Então, por exemplo, lá na loja, meu Deus, vazou dados financeiros dos meus clientes, o que é que eu vou fazer? Vou ligar para eles. Cliente, é o seguinte, teve um vazamento aqui, realmente, desculpa, estamos tomando todas as providências, né, para minimizar os riscos que aconteceram, mas se você receber alguma ligação de alguém falando com os dados do seu cartão, ligue para o seu banco, bloqueie. Então, essa é isso que a lei quer que você faça com o titular. Para você não ser uma pessoa irresponsável com dado de uma outra pessoa, que entrou ali na sua loja por um motivo específico. Aí você não teve aquele cuidado que deveria ter. E gera um problema. E gera um grande problema para ela. Então, se gerou, vai tentar reparar, né? Minimamente. Olha, vamos estancar aqui, desliga a tomada. Tem gente, né? O teu princípio na segurança da informação, que se tudo tá dando errado, todos os planos ali para mitigar os riscos de segurança da informação, o atacante está lá, continua, puxa a tomada, desliga tudo, isola tudo. E vamos atrás de resolver os problemas, falar com o titular. Essa que é a importância. E aí, assim, não cumpriu a lei. Tem multa? Tem multa. Na verdade, é um mito, né? Que é o mito da multa, né? O que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê especificamente, ela é uma lei de cunho administrativo, né? Então, lá no final tem todas as penalidades administrativas que podem acontecer caso você descumpra a legislação, você não esteja adequado, sua empresa não esteja de acordo com a legislação. Recentemente, por exemplo, a empresa que recebeu a primeira penalidade de multa pela NPD foi uma empresa de pequeno porte. Ah, meu Deus. Ela era uma empresa, né, que era voltada para comunicação, para fazer teleatendimento, né? Então tinha muitos dados cadastrais. Então, assim, foram algumas, por exemplo, ela não tinha encarregado pelo tratamento de dados por serviço, ela não tinha um DPO, foi uma primeira penalidade que ela recebeu, foi um primeiro descumprimento que foi analisado. E assim, o que a NPD ela tem se manifestado é no sentido de que ela não vai chegar logo, tu descumpriu, eu vou logo te penalizar, vou logo aplicar uma multa, uma advertência, não, ela vai iniciar um diálogo contigo, né? Vamos lá, empresa, essa base legal que está correta, cadê o teu encarregado, tu não tem, vamos tentar melhorar a empresa, isso é o que eles estão
Até por ser uma lei trazendo para a recente, sociedade, né? Então eu já tive inúmeros eventos aí que a NPD estava presente e eles têm o mesmo discurso. Então, primeiro a gente vai conversar, a gente vai chamar vocês para apresentar, a gente vai ver se vocês conseguem se adequar. Então, para a empresa ela chegar no nível de penalização, né, ou seja, sair da fase fiscalizatória para ir para penalidade, ela realmente tem que não ter dado muita bola. Não deu atenção para a agência. Então, assim, as penalidades vão de multa, né? Vão penalidades de você receber multas diárias. Tem uma multa de 50 milhões, né? Que é a famosa multa que assusta todo mundo, né? Que é 50 milhões. E para mim, essa não é a pena mais gravosa, a pena administrativa. Para mim, a pena mais gravosa é um inciso que tem lá que diz que você não vai poder mais tratar dados pessoais nessa empresa. Pode fechar a porta, né? Porque uma empresa que não trata dados pessoais, né, chegar ao nível da NPD e dizer assim, olha, você não vai poder mais tratar dados pessoais. É difícil ter um novo negócio, né? Pode fechar a porta e ir embora, né? Então, assim, a pena pecuniária... Você tá fazendo esses contratos, você vai ter que emitir nota fiscal. E quase todos os serviços, produtos, venda, tu vai ter que emitir. Como é que tu vai emitir sem ter essas informações? Perfeito. E existe outro, que é o risco reputacional, que a gente fala muito, né? Porque a empresa, ela pode se adequar e buscar se adequar à legislação, estar em adequação pelo amor, ou seja, ela mostra, eu sou uma empresa que respeito os direitos dos titulares dos meus clientes e que primo por isso, né? Isso é um diferencial, na verdade não é um diferencial, mas se você fizer isso com qualidade, vai te tornar um diferencial no mercado. Ou você pode ser uma empresa que é conhecida por não tratar bem os seus dados, porque você vai comunicar, né, você vai informar que você não tomou o devido cuidado, e o risco reputacional é muito grande. Porque imagina, uma empresa que lida com cadastro, por exemplo, e ela, de repente, vazar um dado, ou acontecer alguma coisa, um tratamento irregular, imagina como fica a reputação dessa empresa que só trabalha com cadastro, por exemplo. Né? Então, assim, realmente... o empresariado, ele tem que enxergar como uma verdadeira auxiliar à legislação. E não existe, eu ouso dizer que não existe empresa ou pessoa natural que faça tratamento de dados pessoais com finalidade comercial, porque não é só pessoa jurídica de direito público, ou seja, todos os órgãos da administração, de direito privado, empresas, agentes de pequeno porte e até entes despersonalizados, porque condomínio, por exemplo, associações que não têm fins lucrativos, o condomínio, que é um ente despersonalizado, ele não tem personalidade jurídica, apesar da lei falar, mas a NPD já disse, olha, esses agentes de tratamento de pequeno porte, que mesmo que não tenham personalidade jurídica e façam tratamento de dados pessoais, eles estão enquadrados na lei. Então, assim, muito me questionar, condomínio não tem personalidade jurídica, não tem, mas tem que se adequar, porque a NPD já falou que tem que se adequar. E existem as pessoas físicas que fazem tratamento de dados pessoais com finalidade comercial. Então, por exemplo, um fotógrafo que lida com imagens, cadastro dos seus clientes, ele também tem que estar adequado à legislação. Até porque a imagem, se ela não for com a finalidade de biometria, ela é um dado pessoal normal, né? Ela não é um dado sensível, mas em compensação, ela tem a questão de outros direitos que estão ligados à imagem, né? Que está ali no direito civil, né? Então a imagem, por mais que ela não seja um dado sensível, se não for biometria, ela tem outros cuidados que tem que ser tomados ali. Então, ou seja, um fotógrafo que é uma pessoa física... Bate uma foto minha e posta, por exemplo, sem autorização. Ele tem que ter toda essa cautela, né? Essa questão... Mas já é outra lei, né, amiga? Essa já é outra lei, não vai dar tempo da gente falar sobre essa. Vocês podem pedir, ela pode voltar, né? Isso. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar aí na onça jurídica, temas onça jurídicos de interesse. Jurídica. Consultoria gente, jurídica. Se a gente for conversar sobre isso, dá pra gente ficar aí, né? A noite inteira, até porque 3 advogadas juntas, né? A gente tá se contendo aqui pra não falar muito, né, amiga? Tô matando a saudade. E não tô tentando fazer o papel da pessoa leiga, tô fazendo perguntas. É difícil a gente não entrar no juridiquês, né? E assim, porque como eu sou, a Jai sabe, eu sou apaixonada, assim, meu amor da minha profissão é a Lei Geral de Proteção de Dados, então assim, se quiser me convidem para tudo, para falar que eu tô lá, não precisa nem eu adoro e eu vou embora, então realmente tem que dizer assim, chega de falar isso, ninguém aguenta mais. A gente vai ter que falar chega. Chega. Fala, chega. Então chega. Então chega. Doutora Onça, onde as pessoas podem te achar, se elas tiverem dúvida, né, a gente...
pode responder umas caixinhas de pergunta, né? Pode Dos sim. nossos Inclusive, seguidores do Instagram. gente, quem participa aqui, vocês já viram, a gente tá convidando para vocês colocarem a gente vai colocar a caixinha de pergunta, vocês colocarem suas dúvidas a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, ou se vocês quiserem tirar outro tipo de dúvida, que a gente pode chamar a doutora Onça novamente. Não sei, vamos colocar uma votação se doutora Onça, se Onça Jurídica. Para que a gente tenha um quadro porque doutora mês. Poderia ser médica também, né? Vai entrar muitos doutores, é melhor. Onça Jurídica, porque tira as dúvidas jurídicas e esclarece aí tantos vocês conteúdos. Podem, depois de se inscrever no canal, vocês podem mandar os comentários aí com as dúvidas de vocês, que a Onça Jurídica vai responder. E querendo conhecer um pouco mais a Cristiane, dá o teu Instagram dela. Meu Instagram é Cristiane Bastos.adv, né, o meu @. Isso. Também vocês podem me encontrar lá no Instagram do Aguilar Advogados, que eu estou lá em todas as postagens de LGPD, sou eu que estou lá estrelando. Nos jornais também. Nos jornais, em qualquer banca. Em qualquer banca próxima. Nos melhores meios de comunicação. Todos os meios de comunicação você me encontra. E estão aqui disponível, né, para que vocês precisarem tirar dúvidas, estamos aí. Gente, para uma eterna apaixonada pelo assunto, vocês sabem que realmente quem está interessado, quem está estudando sobre o assunto, Exato. Quem quer tirar dúvidas sobre a sua empresa, procure, a gente vai abrir a caixinha de pergunta na semana do episódio e vocês vão poder tirar e ela vai responder pessoalmente todas as dúvidas. Isso tá aí. bom, Cris? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Esclareceu muitas dúvidas, mas ainda ficaram muitas, né? Com certeza. Já tinha muito assunto. E esse foi mais um Café com as Onças. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vai lá no Toia Rodrigues Macedo ou Papo de Onça Pod. Se você não gostou, se você tem uma crítica ainda construtiva, se você é um hater, pode ir direto lá no da Jaiane Aguilar. Onça e Jurídica. a gente vai dar nosso xicrinha aqui pra doutora Cris. Ela já vai levar dela nossa lembrancinha pra quem participa aqui do Café com as Onças. Obrigada. Tchau.